coisas de Deus. A palavra do que, vida? De palavra. Só Bíblia? Só Bíblia. Eu tava testando a varão pra saber se ela é crente mesmo. Patrão, gente, eu sou o Leonardo Ortiz. E eu sou a Mayara Fernandes Ortiz. A gente está aqui para comentar um pouco com vocês a nossa experiência como casal, como é que a gente se conheceu e a nossa caminhada até aqui. Aí ativa as notificações para que todo vídeo nosso, o YouTube ele possa comunicar você, tá bom? Tá bom? Se inscreva, não perca, tá bom? inscreva. Eu vou começar e depois a Mayara comenta a parte dela. Eu vou começar comentando pela minha experiência pessoal até eu conhecer ela, tá bom? Gente, eu nasci de família cristã e graças a Deus sempre fui instruído nas coisas de Deus. E com 17 anos eu tive uma experiência que mudou minha vida, onde eu me firmei com Deus até o dia de hoje. E desde esse tempo que eu me firmei na igreja, o tempo foi passando, eu fiz 18 anos e conforme eu fiz 18 anos, logicamente, esse desejo, né, de namorar, de ter um relacionamento, de conhecer alguém na casa de Deus, brotou no meu coração como jovem, como é normal. E foi uma questão que eu sempre orei muito. Eu sempre orei por essa questão, sempre pedi para Deus me direcionar, que Deus preparasse uma pessoa que fosse agradável a Ele e que iria caminhar junto na presença de Deus. E é aquela história, né? Para cada um Deus tem um tempo. Eu orei por muito tempo, passou um tempo da minha vida que parece que Deus não falava nada com relação a esse assunto que eu tanto apresentava. Apesar de apresentar outras coisas, ministério, família, objetivos de vida, eu também sempre apresentava essa questão, esse desejo, né? De começar um relacionamento, de casar na igreja e de formar uma família. Só que chegou um tempo que Deus, Ele começou a falar comigo e me dar respostas com relação a esse desejo do meu coração. Foi onde vieram oportunidades para que eu assumisse relacionamentos, só que como eu sempre orava, eu nunca quis entrar num relacionamento sem ter a total consciência que era da vontade de Deus. E antes de eu conhecer a Mayara, eu tive duas oportunidades de começar um relacionamento com duas moças da igreja. Porém, Deus, Ele respondeu a minha oração e disse para mim que não era aquela pessoa, que não era o tempo ainda, porque eu, particularmente, não estava preparado. E só que passou um tempo isso, e Deus começou a falar mais sobre isso. Eu me lembro que, não se me falha a memória, no ano de 2018, eu fui convidado para pregar lá em Maceió, no estado de Alagoas. Eu passei ali por um período atendendo algumas agendas e teve uma agenda que eu preguei no congresso de jovens e Deus usou o pastor da igreja de forma poderosa para me dar resposta com respeito a relação a isso. Inclusive, esse vídeo está aqui no canal. Se você quiser assistir, conferir, você pode ir lá e assistir. Um dos primeiros do canal. Exatamente. E logo depois de eu ter pregado ali no congresso, o pastor tomou a palavra para dar o encerramento do culto e Deus começou a usá-lo para mim. E ele falou que enquanto eu pregava, ele viu uma aliança no meu dedo. E ele falou que Deus falava que a moça que Deus tinha para mim era da mesma chamada, ou seja, eu pregava e a moça que Deus tinha para mim tinha a mesma chamada que eu. Eu passei alguns dias lá, voltei para São Paulo, dei continuidade no meu ministério
E um pouco tempo depois eu conheci a Mayara e, por incrível que pareça, conheci a Mayara via Facebook. E conheci ela pelo Facebook, a gente começou a conversar e daqui a pouco ela vai contar os detalhes. E até que um tempo a gente marcou de se conhecer e se encontramos ali, conversamos bastante, perguntamos se era isso mesmo que a gente queria e até o dia que decidimos que era isso que a gente queria. E eu me lembro que com pouco tempo depois de que eu comecei a namorar a Mayara, eu fui atender uma agenda. O pastor da igreja foi me buscar. E quando eu entrei no carro, fui para a agenda, ministrei a palavra, na volta ele fez um comentário sobre o meu relacionamento. E ele comentou que antes do culto, quando eu entrei no carro dele, Deus já havia dado uma visão para ele que eu estava com alguém ao meu lado e além desse alguém eu tinha filhos. E a pessoa que ele via era uma morena, cacheada, exatamente igual a Mayara. E quando ele falou aquilo, meu coração se alegrou, porque eu entendi que ele não sabia ainda, tá, gente, que, assim, de mim e do Leonardo, ele não sabia, entendeu? Ele perguntou, Léo, eu via uma moça ainda morena. A gente não tinha se divulgado ainda, assim, como oficializado o relacionamento, assim, então ele não sabia. Entre nós a gente já estava namorando, mas a gente ainda não tinha divulgado totalmente. E ele disse que teve essa visão que eu estava com uma moça de cabelo preto e cacheado. E aí eu me alegrei muito porque quem era a minha esposa Mayara. E Deus trabalhou muito, nos uniu, cuidou de tudo. E hoje a gente está aqui e somos o casal Ortiz. Agora ela vai contar a experiência dela. Bom, gente, a minha experiência, né, com relação a gente tem um testemunho um pouco semelhante de algumas coisas, né, mas antes do Leonardo, eu também, assim, eu já cheguei a me relacionar com outra pessoa, só que eu sempre eu sempre tive o pensamento de namorar pra casar. Eu nunca fui essas pessoas de me envolver com uma pessoa com outro, assim, interesse. Até porque eu, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, eu nunca fiquei. O primeiro relacionamento que eu tive foi realmente namoro mesmo, uma coisa séria. Só que durante um período, aí graças a Deus que não foi longo, mas foi um período suficiente para que eu pudesse ver que a pessoa, ela mudou da água pro vinho, vamos dizer assim. E aí, acabou que a gente terminando. Nossa vida sentimental, ela querendo ou não, ela afeta a nossa vida espiritual. Então, quando eu vi que aquilo ali não tinha dado certo, eu falei para Deus, e agora? Porque não deu certo, eu namorei para casar. E aí Deus falou assim, comece por mim, porque acima de qualquer homem eu sou o seu noivo primeiro. E Deus falou assim, eu sou o início, o começo, eu sou o meio e eu sou o fim. E quando Deus falou aquilo para mim, eu entendi assim, que era para mim investir nas coisas de Deus, investir nas coisas do reino, porque as demais coisas iam ser acrescentadas. E Deus me falou algo a respeito de Elias, porque eu olhava para os rapazes e eu não via alguém que tivesse um interesse pelas coisas de Deus, alguém que tivesse assim vontade de se envolver com as coisas de Deus. Então eu falava, Deus, não tem ninguém na casa, se envolva com as suas coisas, né? Porque eu já estava numa idade que eu achava que eu precisava de alguém assim para casar, né? Toda moça, ela tem a sua idade que ela sabe que ela tem esse sentimento, isso é natural da mulher. E aí quando eu cheguei, tipo assim, nessa fase, o Senhor, ele começou a falar comigo de diversas formas. E o Senhor, ele falava comigo assim sobre Elias. Ele falou assim, lembra de Elias? Elias, ele achava que só tinha ele. Mas aí eu peguei e disse assim para Elias, eu ainda tenho mais 7.000.
E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, se o Senhor ainda tem 7.000, reserva um para mim. Eita glória! E essa palavra, eu creio que ela subiu ao céu. Depois de um período, eu realmente, assim, busquei me envolvendo com as coisas de Deus. Eu quero dizer para você que é moça, que você que é jovem, que você que está buscando se guardar para alguém realmente de Deus, preserve o seu tempo na casa do Senhor, preserve o seu tempo na presença de Deus, porque aquele que honra a Deus, Deus honra ele. Aquilo que você ora no seu secreto com Deus, Deus te recompensará em público. Isso é bíblico. Então creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém. E durante o período que a gente estava guardando de certa forma para as coisas de Deus, chegou um determinado período que eu nem ficava pensando, né, nessas coisas, foi aí que eu, pelo Facebook, eu vi o Leonardo lá, né, porque o Leonardo, eu ministro a palavra, ele também ministra, e nós temos amigos, né, em comuns nas redes sociais. E o Leonardo, ele já havia pregado aqui na cidade onde hoje nós dois moramos, né, mas antigamente era só eu que morava. O Leonardo, ele morava numa parte de São Paulo e eu morava em outra, totalmente opostos. Pra entender, eu morava na norte e ela morava na oeste. Exatamente, então era totalmente oposto. E aí, quando eu vi o Leonardo, eu falei assim, nossa, que menino metido. Olha, aí eu falei assim, mas que menino bonito, eu vou adicionar ele. Eita! Aí eu falei assim, vou adicionar ele. E aí adicionei o Leonardo. Só que, né, eu, né, mais reservada, claro, eu só falei assim, né, bem-vindo, né, tal. Não fiquei tipo, tem WhatsApp, tem as meninas que são assim. E não é por aí que começa. E aí eu adicionei ele, né, bem sutilmente, né, e a gente foi conversando, aí ele pediu meu número. A princípio, a gente não falava muito, assim, sobre questão de namoro, porque o Leonardo era mais envolvido com as coisas de Deus. Eu falava do que, vida? De palavra. Só Bíblia? Só Bíblia. Eu tava testando a varão pra saber se era crente mesmo. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi, como é que fala assim, desenvolvendo, né? E pra glória de Deus, nós somos o Casal Ortiz. Casal Ortiz. E a questão, assim, Deus preparou tudo. Porque quando é de Deus, assim, e você tá no caminho do Senhor, o Senhor, ele prepara tudo. O Senhor honra a nossa obediência. Quando a nossa obediência... Deus honra a obediência porque a obediência honra a Deus. Exatamente. Então, quando a gente faz as coisas assim para agradar a Deus, ainda que você erre no meio do percurso com a intenção de agradar Ele, o Senhor, Ele está vendo a sua intenção. E o Senhor traz de volta você para o caminho. E quando Deus vê que o seu coração, a intenção é agradar Ele, isso é glorificável o nome dEle. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se você está buscando se preservar para as coisas de Deus, continue. Porque Deus vai honrar todo o seu esforço. E Deus vai honrar cada detalhe, cada dia. Eu quero dizer algo para você que está me vendo agora, que está me ouvindo e que está com o seu coração se guardando para uma moça, se guardando para um rapaz que você nem conhece ainda, mas que você quer alguém nasce na presença de Deus. Deus sabe a data do seu casamento, Deus sabe o nome, Deus sabe a data de aniversário e Deus para tudo tem um tempo. Então não se deixe levar pela ansiedade ou por aquilo que é aparente. Apenas creia na promessa de Deus, preserve ela no seu coração, que ao tempo de Deus o nome dele será glorificado na sua vida. É porque, como eu sempre costumo dizer, né? Eu, particularmente nessa questão, sempre pedi para ser orientado por Deus. Eu nunca quis tomar nenhuma decisão assim, sem a garantia de que Deus estava ali no negócio. Porque, assim, no decorrer das nossas vidas, surgem situações e a gente fica duvidoso do que fazer, de que atitude tomar. Só que se a gente tem dúvida, o nosso papel como cristão é apresentar diante de Deus, é ir para a sua palavra
para que poder tirar as nossas dúvidas e saber o que aquilo que Deus quer de nós de fato, porque para aquele que apresenta as suas dúvidas diante de Deus, eu testemunho que num tempo oportuno haverá resposta. Deus ainda é um Deus que direciona, é um Deus que fala, é um Deus que usa quem Ele quer para nos dar a direção que precisamos para permanecer no nosso propósito. Então eu quero trazer aqui uma palavra para você. Se você tem dúvida relacionada a alguma decisão da sua vida, alguma área, apresente essa dúvida diante de Deus. Eu tenho certeza que no momento oportuno, Deus vai usar alguém para te dar resposta e você vai ter a plena convicção daquilo que Deus quer da sua vida e da atitude que você deve tomar para que você permaneça no propósito de Deus. E tanto é que antes de eu conhecer a Mayara, Deus havia me avisado, vai acontecer e vai ser muito rápido. Ou seja, Deus me comunicou que eu não ia namorar muito tempo, seria algo rápido. E quando é de Deus, Deus prepara tudo. Deus usa pessoas para te abençoar. A gente casou, Deus preparou tudo para nós e hoje a gente está aqui nesse canal testemunhando para vocês de que realmente Deus une pessoas. Ele une propósitos para a sua glória e o nome dele é glorificado. Eu gosto sempre de frisar, não existe necessariamente a pessoa certa, existe fazer as coisas certas. Porque assim, se fosse assim, o viúvo não casava de novo. A gente tem que priorizar fazer as coisas certas, porque se os dois estão com o mesmo pensamento de honrar o nome de Deus, Deus honra. Mas se você vê que a pessoa ela não tem o interesse em honrar o nome de Deus, aí você deve dobrar a sua oração, porque aí Deus vai apresentar qual é a vontade dele referente a isso. Exatamente, porque alguém que não honra a Deus nunca vai honrar você. Então, a gente deve assumir o compromisso, tem que ter pessoas que a prioridade seja honrar a Deus. Porque se o foco das duas pessoas é honrar a Deus e agradar a Deus, apesar das diferenças, não vai haver como tradição. O casal, as pessoas vão permanecer olhando para o mesmo foco e quando isso acontece, Deus abençoa e o nome dele é glorificado. Bom, gente, e esse é o vídeo, né? A gente teria muito mais para contar, porque assim o que Deus fez, assim, para assim com relação a nosso casamento, o dia do nosso casamento, foi uma coisa incrível. E futuramente a gente vai contar aqui para vocês, mas ainda vai ter outros vídeos também, como que a gente falou, temas específicos. Então você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários de qual tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal. Qual que é a sua dúvida referente a alguma área específica da sua vida? Ou você tem alguma dúvida? Porque aí você traz aqui pra gente e a gente, quem sabe, pode ser o tema de um futuro vídeo nosso aí também. Até porque futuramente a gente também tem a pretensão de trazer pessoas aqui, homens, mulheres de Deus, para estarem falando aqui no canal, tá bom? Você gostou? Que você possa curtir, compartilhar para que outras vidas sejam edificadas e comenta também. Tá bom? E logo já tem o próximo vídeo, tá bom? E você que puder, siga-nos nas redes sociais, tá bom? As minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Leonardo Ortiz e Mayara Fernandes Ortiz. O link das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, vai ficar aqui no link da descrição do vídeo. Tá bom? Espero que você tenha se identificado por esse conteúdo, tá bom? Espero em Deus. Apresente suas dúvidas. Seja direcionado por Ele. Obedeça a sua voz e viva o propósito de Deus na sua vida, tá bom?